E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Fábio Grageles e o dia de hoje, por fim, vamos começar a trabalhar com o exercício de moderação desse objeto, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, que para mim é muito importante, é que você tem que se acostumar a trabalhar a base do seu modelo como low poly. O que é isso? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui um boxe e eu venho para deixar isso assim, tá? Beleza, fica muito bom. Vou fazer uma cópia. E, neste caso, eu tenho meu Edge Faces ativado, então vou deixar aqui, por exemplo, nesse daqui, muitas cópias, muitas segmentações. 20, 20 e 20, por exemplo. Então, qual que é o problema com trabalhar os modelos assim? Se eu preciso, por exemplo, fazer que essa parte daqui fique mais para cá, fazendo uma diagonal, agora olha só que vai acontecer o problema. Eu vou trabalhar com Edge Poly e eu tenho que fazer uma seleção, por exemplo, aqui. Tenho que olhar se não tem uma outra seleção, tenho que, por exemplo, mover essa parte que tenho selecionada. Mover um pouquinho assim. Você não precisa fazer isso de momento. Eu quero ensinar para vocês um exemplo para que você veja como que qual que é o problema com trabalhar com os modelos com poligonagem muito alto, tá bom? Mas eu quero que você veja como que é. Não se preocupe que eu estou fazendo as coisas um pouquinho rápido. Tenho que vir para aqui para a vista frontal, top. Então venho aqui para deixar aqui no X, no X de novo, para que deixe isso bem perfeitinho. E eu posso dizer que agora tenho isso aí, mas eu tenho uma desproporção das segmentações nesse objeto e vai me ter problemas para o futuro. Então agora temos problemas aqui, tá? Mas olha só o que acontece se eu venho aqui com um objeto com poligonagem muito baixo, isso é low poly e high poly, tá? Então, eu vou fazer uma seleção, por exemplo, de aqui, vou mover um pouquinho isso aí, se eu preciso mover isso daqui também, eu posso fazer uma seleção, e olha só, acabei, tá? Olha a quantidade de passos que eu tinha que fazer para fazer esse objeto daqui, em comparação com esse daqui. É por isso que é bem importante fazer os modelos com low poly, porque vai ser muito mais fácil você ter uma modificação se você precisa. Mas se você vai trabalhar com objetos assim, vai ser difícil para você na hora de trabalhar. Então tem muito cuidado com isso, que isso é uma costume que você tem que deixar, tá? Então eu estou aqui. É muito importante também que você tenha conhecimento do seguinte. Eu vou fazer um modelo que tem uma similitude com esse daí, tá? Então eu vou para a vista frontal e olha só, eu tinha desativado o grid que eu tinha aí, tá? Para você ativar e desativar, você tem que pressionar a tecla G, tá? Então olha o que está acontecendo, tá? Se você vai trabalhar com uma vista dessa daqui, muito diferente da vista perspectiva, só a frontal, lateral ou top, por exemplo, se você vai trabalhar com uma vista ortográfica, esse tipo de vista que você tem aqui é um tipo de vista ortográfica. A diferença da ortográfica, a perspectiva, é que a perspectiva tem uma deformidade com a perspectiva mesma, mas que com a ortográfica, se eu tenho um objeto muito longe, eu vou ver o mesmo tamanho sempre, para que você tenha diferença. Então, se eu estou modelando, muito bem, muito legal. Se eu, por acidente, eu vou mover minha vista frontal com a opção de ortográfica, você vai ter problemas. Por quê? Porque se eu quero fazer uma caixa, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Não vai me deixar a fazer as coisas muito bem. Eu tenho que voltar para essa vista e agora sim eu posso criar objetos na vista frontal, tá? Fique ligado aí, é muito importante você não ficar
com a vista assim, você precisa deixar assim mesmo, tá? Então, se você está muito acostumado a saber a diferença da vista frontal com uma vista ortográfica, você pode trabalhar muito bem. Então, se você tem muita diferença disso, você pode ocultar o grid que você tem aí, tá? De momento, eu não preciso, então eu gosto de trabalhar assim meu grid. Mas se você não está muito acostumado, é melhor que você veja assim para que você sepa quando que você fez um erro, tá bom? Então, vou para a vista frontal e tenho já tudo bem legal, tá? Então, como posso começar a trabalhar com esse objeto? Tem muitas opções para trabalhar. A opção que eu vou ensinar para vocês não é o único jeito que você pode fazer isso, tá? Você pode trabalhar com o jeito que você ache melhor para você. O fluxo do trabalho depende muito de você. O importante é que você tenha como fazer as coisas o mais rápido possível, tá? Então eu quero ter como muito ênfase com isso, de que você não precisa fazer esse objeto como eu estou fazendo. Tem muitos jeitos para fazer a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, eu posso começar a fazer uma caixa, um exemplo. Se você quer, pode continuar comigo e fazer uma divisão aqui para deixar os vértices aqui lá em cima. Pode ser, mas eu acho que tem um jeito muito mais fácil de trabalhar. Por exemplo, eu vou fazer um cilindro. Geralmente você tem como 12 subdivisões, eu acho. Só que eu estou fazendo uma gravação no espanhol, então é por isso que tem essas opções aqui, já modificadas, tá? Então, eu acho que tem 12, já você pode conferir. Então, eu vou fazer um cilindro, mais ou menos assim. E vou fazer a altura, tá? Se você está na vista frontal, geralmente você não vai ver quanta altura você tem. Mas você não se preocupe que a gente pode modificar isso depois. Então, esse objeto tem 6 lados, tá? Então, vou deixar aqui os valores de 6 lados. Se por casualidade você está aqui nessa vista e não tem como, por exemplo, modificar as opções que tem esse objeto, por exemplo, aqui tem valores diferentes, você tem que vir para aquela pestana de modificações, tá? Vamos lá para o cilindro, tem o cilindro selecionado e posso modificar aquelas propriedades que tem esse objeto, tá? Então, eu vou dizer que esse objeto vai ter 6 lados e vou fazer o seguinte. Eu vou ativar minha opção de snap de ângulo e vamos rotar esse objeto assim. Se eu deixo assim com só 30 graus, pode ser, tá? Mas na experiência eu gosto de trabalhar com rotações na hora de modelar. Por exemplo, para começar com o básico, que seja de 0 graus, 90 graus, 180, 275, 270, né? Sim, 270. E assim, não com 30 nem 40, não. O 0 ou 90. Vou deixar aqui 90 graus, porque pode ter complicações depois, mas pode fazer assim. Se não, se você quiser, pode deixar 30 graus, não vai ter problema nenhum. Você vai ver que tipo de complicações pode ter depois, você vai aprender demais. Só que é uma dica minha, tá? Então, vou deixar aqui 90 graus, perfeito. Sempre com o snap ativado, snap de ângulo. E agora sim posso ativar o Edge Poly. Se por casualidade você não tem as opções aqui mesmo, você pode vir para aqui para a lista dos modificadores e procurar Edge Poly. Se você quer saber como você pode deixar isso bem certinho, tem um vídeo falando disso, vou deixar aí na descrição do vídeo como que você pode fazer uma boa configuração antes de você modelar, tá bom? Então, vou ativar Edge Poly. Agora sim eu posso sair, mas vou fazer uma pequena escala, mais ou menos assim, para deixar o mais perto possível da minha referência. Vamos ver, eu acho que tá certo, assim, mais ou menos assim. Você vai dizer, nossa senhora, para que é isso daqui? Você não está fazendo as coisas mais bem certas. Eu falei antes de que se você vai querer fazer uma coisa bem certinha para uma produção industrial, uma coisa assim, ou fabricação, essa ferramenta de 3D Max não é para isso. Mas se você precisa fazer um objeto como esse para um render ou para uma complementação de outro objeto, você não precisa ser tão preciso como você pensa que você tem que ser, tá?
Então, eu vou para a vista perspectiva, eu acho que está certo. Pode ser que a altura desse objeto está bem legal, mas pode acontecer também que fique assim bem longe, então temos que fazer uma modificação. Agora sim, vamos ver as propriedades que tem meu objeto com relação com Edge Poly. Então vamos começar os primeiros passos de Edge Poly. Primeiro, se você tem outro objeto, por exemplo, aqui, e você está com Edge Poly e você está começando a editar sua geometria, você não pode fazer uma seleção de outra coisa que não seja esse objeto. Você como faz para selecionar outro objeto? Você tem que sair do Edge Poly e pode clicar um objeto diferente. Por exemplo, tenho vértice ativado. Se eu clico aqui de novo, por exemplo, estou saindo do Edge Poly, tá bom? Então para que você veja que, nossa senhora, o que está acontecendo aqui? Eu terminei de fazer isso, agora não posso fazer uma seleção de outra coisa. Então, Edge Poly, tente procurar de que essas opções fiquem desativadas e agora sim pode selecionar outro objeto, tá? É a primeira coisa. Segunda, então, você tem o modificador de Edge Poly, você pode abrir aquela ramificação que tem aí de mais opções. Essas opções que você vê aqui são as mesmas opções que você tem na seleção. Eu gosto de deixar sempre assim. Por quê? Porque tem vezes que aquela opção de seleção vai se perder ou vai se mover, então vai me confundir um pouco. Então você pode deixar esse aqui e esse fechado, por exemplo, mas eu gosto sempre de ter aquelas opções de seleção sempre abertas, tá? Então, a primeira que vamos ver é de Vertex que tem aqui. Se você vai ver, tá bem ligado aqui, e você vai ver que vai se mudar algumas coisas aqui. A primeira é que vai me ensinar os vértices que tem meu objeto. Então, eu quero fazer, por exemplo, isso um pouquinho mais pequeno, tá? Que não seja com muito grossor. Então, geralmente quando a gente está começando, pensa assim, vou baixar aqui um pouquinho. Vou baixar aqui um pouquinho, tá bem feito, tá bem legal. Não, você está fazendo uma deformação do seu objeto, tá? O que você tem que fazer? Fazer um grupo de objetos dos vértices, tá? Então, agora sim eu posso mover. Olha só, não tenho mais nenhum vértice selecionado e eu posso mover esse polígono que tem aqui, tá? Mas acontece o seguinte também, que é bem importante. Você vai, começando, a gente faz o seguinte, você vai fazer uma seleção para selecionar tudo, mas olha só, tem dois vértices selecionados, mas se você vai para outro lado do seu objeto, tem esses dois vértices demais selecionados, tá? Tem muito cuidado com fazer isso. Se você vai fazer uma seleção, tente deixar uma perspectiva mais perto da seleção para que você tenha como fazer uma seleção mais certa, tá? Aqui eu tenho certeza que não vai me selecionar nenhuma coisa mais. Se você tem outro vértice ativado, selecionado, você vai ver que meu axis vai se mover do plano da minha seleção, tá? Olha só. Vou selecionar isso aqui, mais esse vértice. E olha esse comportamento que vai ter meu axis, tá? Vou fazer deselecionar esse vértice e agora meu axis fica aqui. É a primeira señal. Mas se você quer fazer coisas muito melhor, você pode fazer o seguinte. Você pode clicar ativar aquela opção que tem Ignore Backfacing. O que vai fazer? Vou fazer a minha seleção. Vou selecionar tudo. Você está vendo, nossa, pero o que está acontecendo? Oh, está fazendo a mesma coisa, você não está fazendo nada. Mas se vamos para a parte de trás, não tem nenhum vértice ativado. Então, o que está acontecendo? Quer dizer essa opção que não vai me selecionar os vértices que estão de trás, mas com o meu viewport está me ensinando aqueles vértices que eu selecionei, vai me fazer a seleção. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o seguinte. De momento, essa opção é muito útil quando você tem muitos vértices. Por exemplo, vou sair daqui, vou fazer uma esfera. Você não precisa fazer isso. Fique ligado aqui para que você veja aquele exemplo, tá? Vou ativar Edge Poly, vou para os vértices. E se eu tenho ativado essa opção daqui, eu vou fazer um grupo de seleção, por exemplo. Eu tenho certeza, agora sim, de que eu só selecionei aquele grupo de vértices. Mas na parte de trás não tem nada. Em comparação, se eu desativo essa opção, eu vou fazer a seleção de novo. Olha só.
tá? Então é para isso que é bem importante essa opção daqui. Vou sair, vou apagar isso aqui e agora continuamos com isso, tá? Então, se você quer ver a parte de trás como se fosse um objeto semi-transparente, você pode fazer o seguinte: você pode pressionar Alt mais X junto e olha só, tenho meu objeto com uma transparência que vai ser muito bom para mim na hora de modelar, tá bom? Olha só, que é bem bom, bem legal, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que meu objeto seja meio transparente. Se você não pode fazer isso com Alt mais X, é porque você não viu meu primeiro vídeo que eu fiz uma configuração. Você tem que vir para Customize, Plugin Preferências, e você tem que ter desativado essa opção de Default Layer. Por quê? Porque se eu vou com as propriedades desse objeto daqui, Object Properties, você vai ver que essas opções estão ativadas porque eu desativei aquela opção que eu ensinei antes. Geralmente, você quando vai começar com tudo demais, essas opções ficam desativadas, tá? Fica assim. E daí, se eu vou clicar OK, eu não posso fazer que seja invisível ou meio transparente esse objeto. O que eu posso fazer? Posso ativar aquelas opções daqui, vou clicar OK, e você tem que ter sempre desativado essa opção de aqui para que você tenha como modificar as opções do seu objeto, tá? Agora sim, vou para meu vertex, vou fazer a mesma seleção e agora me está ensinando os vértices que eu estou selecionando que eu não quero. Então você já pode fazer uma seleção bem certa. E agora sim você pode modificar seu objeto. Não, eu não quero assim, por exemplo, pode ser assim, um pouquinho mais baixinho, já depende de vocês. Vou deixar assim mais ou menos, tá? Então, eu posso fazer esse movimento do polígono com o vertex. Se você vai selecionar o Edge, o tipo de seleção é diferente. Olha só que meus vértices estão escondidos, tá bom? Então, Edge vai selecionar uma arista de meu objeto. Lembra que a arista é um conjunto de vértices, de dois vértices, tá bom? Então, estamos vendo aqui. Eu posso fazer aquele movimento que eu fiz com meu polígono da seguinte jeito. Eu posso selecionar muitos Edge. Para fazer uma suma de sua seleção, você tem que ter pressionado a tecla de Ctrl, tá? Vou clicar Ctrl, Ctrl, Ctrl e Ctrl para fazer um grupo de seleção. Se, por exemplo, eu selecionei esse Edge que tem aí, tá? Ou arista. Com a tecla Alt, você pode fazer uma seleção aqui e vai deselecionar essa lista que eu não quero. Com Ctrl faz uma seleção e com Alt vai fazer uma deseleção, tá bom? Antes de começar com os seguintes tipos de seleções, se você é uma pessoa que sabe muito de modelado e você sabe tudo isso daí, não precisa ver esse vídeo porque esse vídeo é para pessoas que estão começando. Eu vou fazer um time-lapse muito depois que eu termine de ensinar como modelar esse objeto, para que você veja como eu modelo esse objeto sem fazer nenhuma gravação de minha explicação, tá bom? Isso vai ser para depois. Então, continuemos. Já com isso eu posso fazer esse movimento, ou por exemplo eu posso fazer uma seleção como eu fiz antes, pero olha só que tipo de seleção também me estão fazendo. Eu estou selecionando Edge que eu não quero, então com Alt posso deselecionar aqueles aristas e eu posso fazer o mesmo movimento, tá bom? Com Border que vai fazer? Border, se você vai tentar selecionar alguma coisa, não vai deixar. Por quê? Porque Border tem uma função de que se você tem uma cara que esteja aberta, como esse daqui, que tem como um buraco, se você pode fazer uma seleção dos Edge com Border, tá? Só pode selecionar aqueles caras que estejam abertas. Mas se você não tem nada, se não tem nenhum buraco, essa opção de Border não vai funcionar. Border tem outras opções bem legais que eu vou ensinar para muito depois, tá bom? Então, continuemos. Caras, eu acho que é o melhor jeito para você mover essa cara aí é com faces, tá bom? Ou polígonos, tá? É o melhor jeito para você fazer esse movimento. E elemento, a diferença de caras ou faces ou polígono com o elemento é a seguinte:
tem vezes que você tem um objeto diferente e você vai mover, vai se unir esse objeto com esse objeto que eu tinha. Ou seja, são dois objetos que você vai combinar. Então você precisa selecionar só um objeto. Com essa opção de elemento, é como dizer que esse daqui é um elemento e esse daqui é um elemento diferente, tá? Então é para isso que element vai me selecionar completamente os elementos que eu tenho com meu grupo de objetos que estão unidos. Isso vamos ver depois, mas eu quero que você veja. Então, com polígono, eu posso fazer o movimento que eu quero. Então, para não fazer esse vídeo daí muito longe, eu vou dividir esse vídeo em várias partes para que você veja as opções. Vou tentar explicar a vocês, ensinar que tipo de opções podemos fazer a mesma coisa, para que funciona, que tipo de criatividade você pode fazer ou que tipo de fluxo do trabalho você quer para você modelar. Eu quero ensinar todas essas opções possíveis para que você veja que você pode trabalhar como você quiser, tá? Então eu vou tentar ensinar tudo que eu sei e vamos deixar aqui porque vai ser um pouquinho longe, mas vai ser bem legal. Então vamos deixar aqui, vamos lá para o próximo vídeo. Se você acha que esse vídeo foi de utilidade para vocês ou você acha que pode ser de utilidade para outra pessoa, compartilhe esse vídeo, clique like. Se tem alguma dúvida pode me deixar na caixa dos comentários. Não se esqueça de se inscrever e me curtir aí nas redes sociais para que você veja mais conteúdo como esse, tá? Então vamos lá para o próximo vídeo.